Olá, eu sou o professor Gerson. Na aula de hoje a gente vai explicar a diferença básica entre os especificadores %d e %i, que eu havia mencionado nas aulas anteriores. Eu já abri meu Dev++, já salvei aqui o meu arquivo, meu código fonte, e já coloquei aqui as instruções básicas que a gente já havia explicado nas aulas anteriores. Vou fazer o seguinte aqui, vou declarar duas variáveis, uma variável eu vou chamar de octal e uma outra variável eu vou chamar de hexa. Variável octal ela vai armazenar um valor na base numérica octal e o hexa vai armazenar um valor na base numérica hexadecimal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir um valor diretamente às duas variáveis. Vamos executar aqui e ver a saída, o que vai acontecer. Para atribuir um valor octal, ele deve ser precedido do zero, ou seja, coloco o zero antes do número que eu quero inserir aí como se fosse a base octal. Vou fazer o mesmo para a variável hexa, só que ali eu tenho que colocar 0x e o número que eu quero na base hexadecimal. F maiúsculo, minúsculo, vou colocar maiúsculo aqui, tanto faz. E agora eu vou escrever uma mensagem de saída aqui. Vou dizer assim, o número %u na base octal equivale %d na base decimal. Vou colocar um /n aqui para pular a linha. E aqui vou colocar as minhas variáveis. No caso aqui, eu estou falando de base numérica octal. As variáveis que eu vou colocar, variável octal, na verdade, duas vezes aí. O que acontece? Esse especificador %u, ele vai exibir um valor na base numérica octal. O %d, ele vai exibir um valor na base numérica decimal, ou seja, ele vai converter esse camarada aqui, o valor dessa variável, para base numérica decimal. Vou fazer o mesmo com relação à base numérica hexadecimal. Então, vou colocar uma mensagem parecida aqui, né? O número %x, porque agora eu estou me referindo à base hexadecimal, esse é o especificador correto, na base hexadecimal equivale %d na base decimal /n. E aqui eu vou colocar hexa duas vezes, é a variável que guarda o valor hexadecimal. Vou pressionar F11, ele vai compilar e executar. Está compilando, executou. Tá aí, legalzinho, né? A saída, o número 123 na base octal aí, né? Equivale a 83 na base decimal. E o número FF na base hexadecimal equivale a 255 na base decimal. O que aconteceria se eu, ao invés de colocar aqui %d, colocasse %i? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou pressionar F11 novamente. Tá aí a saída exatamente idêntica à saída anterior. Portanto,
utilizar %d ou %i no printf não faz diferença. Se não faz diferença ali, aonde que vai estar a diferença então, né? Bom, o que vai acontecer aqui então? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer algumas mudanças. Eu vou tirar essa atribuição direta aqui na variável hexa e na variável octal, deixo elas declaradas aí, e aqui eu vou fazer assim, uma interface com o usuário pedindo para ele digite um número na base octal. Eu vou dar um espaço aqui, não preciso necessariamente colocar o /n, né? E aqui eu vou colocar meu scanf. E aqui eu vou imaginar o seguinte, vou tentar entender da seguinte maneira. Bom, eu vou ler uma variável octal, só que ela está declarada como int, então eu vou colocar %d. E aí é comercial, como de costume, né? Octal, variável octal. Faço algo semelhante aqui para entrar com o valor hexadecimal. E aí digite um número na base hexadecimal. Ok. Faltou aqui o scanf, vamos colocar ele. %d, porque a variável hexadecimal também é do tipo int. Estou imaginando essa ideia aí por conta de aulas anteriores, né? Muito bem. Então aqui eu vou compilar e executar o meu algoritmo. Está compilando. Tá ali. Digite um número na base octal. Eu tenho que lembrar que para inserir um valor octal, primeiro eu coloco 0. Vou colocar o mesmo valor lá só para a gente conferir o resultado no final. Vou fazer a mesma coisa aqui para a base hexadecimal, lembrando que é 0x. Eu vou colocar o FF lá. E aí, na saída, tem um pequeno problema. Número 173 aqui, 173 na base octal, mas não foi isso que eu digitei. O número 0 na base hexadecimal também não foi isso que eu digitei, quer dizer, a leitura foi feita de forma incorreta. Qual é o erro aí? O erro é justamente o especificador. No caso de que eu vou fazer entradas de valores numéricos em bases diferente da decimal, o especificador correto é o %i e não %d. Então, para essa situação, colocar %d ou colocar %i faz diferença, como a gente está vendo aqui. Vamos conferir agora. Vou pressionar F11, compilou ali. Vou entrar direitinho lá com aquele mesmo número, só para a gente conferir a saída. Pronto, o hexadecimal da mesma forma, pode ser F minúsculo. E aqui então eu tenho o resultado correto. Eu usei o especificador correto para essa situação. O número 123 na base octal equivale a 83 na base decimal. O número FF na base hexadecimal equivale a 255 lá na base decimal. Então está o resultado correto, porque eu usei o especificador correto para essa situação. De um modo geral, se eu estou entrando com valores decimais na base decimal, valores inteiros, eu posso utilizar tranquilamente o %d e não vou ter problema nenhum. Tá? Basicamente é essa diferença que eu queria mostrar dos especificadores. E aí a gente aproveitou e aprendeu um pouquinho mais, né? Vimos outros dois especificadores muito pouco utilizados aí se eu não for trabalhar com base numérica, né? Tá? Então é isso que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje. Muito obrigado, até a próxima.